Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Atendendo a vários pedidos de vocês, bora hoje para a segunda parte do vídeo sobre clubes conhecidos da Europa que acabaram sumindo do mapa nesses últimos anos. Bom, só para deixar claro, assim como foi na primeira parte, estes clubes citados aqui no conteúdo são aqueles que estiveram há pouco tempo nas principais competições europeias, mas que hoje estão, por diversos fatores, da terceira divisão para baixo em seus países, beleza? Dito isso, bora pro vídeo. Vou começar o vídeo com um time que foi o mais citado como ausência na primeira parte. No caso, o Dnipro da Ucrânia. Fundado em 1918, esse time ganhou projeção mundial ao chegar de maneira surpreendente na final da UEFA Europa League na temporada 2014-2015. Apesar da derrota por 3-2 na decisão para o Sevilha, o feito coroou uma das melhores temporadas da história do Dnipro, que parecia naquele momento começar a se consolidar nas principais competições do continente. Porém, de maneira também surpreendente, menos de um ano depois da tamanha façanha, o clube ucraniano entrou em uma verdadeira queda livre, que resultaria em seu desaparecimento nesses últimos anos. Tudo começou em março de 2016, quando a UEFA decidiu excluir o Dnipro das competições europeias, por violar alguns dos regulamentos do fair play financeiro. Com a decisão, já em junho daquele mesmo ano, o bilionário Yrjö Kolomoisky, dono e responsável pelo sucesso meteórico do clube, anunciou que iria reduzir os investimentos na agremiação, algo que fez os melhores jogadores do elenco deixarem o projeto. Sem o mesmo dinheiro de antes, o Dnipro começou a acumular várias dívidas com jogadores e demais funcionários, algo que resultou em uma série de penalizações por parte da Federação Ucraniana. Tanto que já na temporada 2017-2018, o clube foi literalmente colocado para a terceira divisão nacional. Quando todos já imaginavam que esse era o fundo do poço, o aumento das dívidas fez o Dnipro ser mais uma vez rebaixado e assim obrigado a disputar a Liga Amadora da Ucrânia, equivalente ao quarto escalão do futebol do país. Desta forma, essa última decisão foi crucial para Kolomoisky decidir encerrar o projeto da equipe em julho de 2019. Só para deixar claro, hoje na elite do futebol ucraniano existe um time chamado Dnipro 1, que foi fundado em 2017 e que não tem nada a ver com o antigo Dnipro, pelo menos de maneira oficial. Para quem acompanha o futebol alemão, outro clube que surgiu de maneira promissora, mas que sumiu nos últimos anos, foi o Ingolstadt. Com parte de suas ações nas mãos da poderosa marca de carros Audi, o clube, fundado em 2004, despontou na elite do futebol da Alemanha na temporada 2015-2016 e parecia ser o mais novo calo no pé dos clubes mais poderosos do país. Porém, apesar de todo o aporte financeiro, a ascensão meteórica do clube durou apenas 2 anos. Já na temporada 2016-2017, os Dragões fizeram uma péssima campanha e acabaram rebaixados para a segunda divisão. Com a queda, além da falta de apelo por parte dos torcedores, o corte nos orçamentos e erros evidentes no planejamento do elenco foram cruciais para o Ingolstadt sucumbir ainda mais e, ao final da última edição da segundona, ser rebaixado para a terceira divisão. Reformulado na parte administrativa, o clube, nesta atual temporada, ocupa a 5ª posição da terceirona, com 42 pontos. E caso a competição volte após essa paralisação mundial, eles devem lutar por uma vaga de acesso. Com 2 títulos do campeonato inglês, o Portsmouth vive bem longe do sucesso nos últimos anos. Fundado em 1898, esse time viveu tempos ruins a partir dos anos 60, isso é verdade. Mas, no início deste século, chegou a figurar no meio da tabela da Premier League, investindo alto em contratações e ganhando até projeção internacional com o título da Copa da Inglaterra na temporada 2007-2008. Todavia, esse atual sumiço do Portsmouth teve seu start justamente após essa fase de sucesso, quando diversos aventureiros compraram o clube e não fizeram uma administração saudável. Essa história é um pouco complicada,
mas eu vou tentar explicar de maneira bem resumida. Já cheio de dívidas, de 2009 a 2013, o clube passou pela mão de 4 donos diferentes, que com péssimas gestões fizeram a agremiação sair da primeira para a 4ª divisão inglesa. Foram eles o emiradense Suleiman Al Fahim, o saudita Al Farhaj, o nepali Balhan Chauhan e o russo Vladimir Antonov. Ambos não conseguiram controlar uma dívida que chegou a atingir a casa de 35 milhões de libras. O Portsmouth só não fechou as portas porque, em abril de 2013, um grupo de torcedores comprou as ações do clube e assim amenizou a situação financeira. Hoje, a equipe inglesa está na 3ª divisão e sob o comando do norte-americano Michael Eisner, ex-diretor da Disney, que comprou o clube por 6 milhões de euros em agosto de 2017. Eles sonham em retornar para a Premier League nos próximos anos. Atualmente, a equipe ocupa a 4ª posição na 3ª divisão inglesa, com 60 pontos, e estão na zona de playoff, que disputará uma vaga na 2ª. Com uma camisa rosa e um patrocínio pesado da Danone, o Evian da França ficou conhecido por muitos de nós por suas participações recentes na elite do futebol francês. Fundado em 2007, este clube viveu uma verdadeira ascensão meteórica, saindo como um foguete das divisões menores para se tornar um clube da primeira divisão. Enfim, mesmo com todo esse barulho feito em pouquíssimo tempo, é notório que nos últimos anos, pouco ou quase nada se tem falado sobre o Evian. E isso tem um motivo para lá de doloroso para sua torcida. Após 2 temporadas na elite do futebol francês, o clube foi rebaixado para a 2ª na temporada 2014-2015. Até aí tudo bem. Porém, esta queda trouxe diversas confusões dentro da diretoria, tanto que o clube acabou sendo abandonado por alguns diretores e patrocinadores. Sem dinheiro, logo uma dívida de aproximadamente 17 milhões de euros se tornou impagável. Assim, sua permanência na 2ª divisão, tanto dentro como fora de campo, se tornou insustentável. Apesar de ter caído para a 3ª divisão na tabela, a Federação Francesa, muito antes do fim da competição, já havia imposto ao Evian que fosse direto para a 4ª divisão nacional. Foi uma punição imposta pelas diversas irregularidades financeiras. Sem condições nem para fazer a inscrição nesta competição, a falência do clube foi decretada pela Justiça e assim sua trajetória chegou ao fim em dezembro de 2016. Em seu lugar foi criado outro clube meses depois, o Evian Savoie, mas esse nem chegou a durar um ano e também fechou as suas portas. Como uma espécie de terceira chance de recomeço, há cerca de 2 anos surgiu o Thonon Evian, equipe que disputa a 5ª divisão francesa e que herdou o pouco que sobrou do antigo Evian. Como um conflito de ideias pode estragar a trajetória de uma equipe centenária? Quem pode responder isso muito bem é a torcida do tradicional clube de futebol Os Belenenses, que viu o seu clube sair da elite para ir direto para as divisões mais baixas de Portugal, simplesmente por uma confusão causada dentro da própria diretoria. Bom, para tentar entender o que aconteceu, precisamos voltar em 1999. Na ocasião, o Belenenses criou a sua Sociedade Anônima Desportiva, também conhecida como SAD, para gerir o futebol profissional. Depois disso, já em 2012, após uma grave crise financeira, os dirigentes do clube resolveram vender 51% das ações desta SAD a um investidor chamado Rui Pedro Soares. Até aí tudo bem, nada de anormal. Porém, 2 anos depois deste acordo, Rui Pedro Soares e o presidente do clube, Patrick Moraes, começaram a entrar em conflito. E isso resultou em uma verdadeira briga na justiça entre o SAD e o próprio Belenenses. Na prática, toda esta confusão resultou na divisão da equipe. Usando outro emblema por imposição da justiça, surgiu o Belenenses SAD, equipe oficialmente fundada em junho de 2018 e que herdou a vaga na elite do futebol português. Do outro lado, o clube de futebol Os Belenenses teve que seguir a sua trajetória recomeçando na 2ª divisão distrital de Lisboa. Bom, é uma história pra lá de complicada e, ao que parece, terá muitos outros capítulos nos próximos anos.
Considerado o grande rival do Palermo, equipe abordada na primeira parte deste vídeo, o Catania é agora o personagem da vez. Apesar de não ser um time com muitas participações na elite italiana, é fato que eles simplesmente desapareceram dos noticiários nos últimos anos. E o motivo para isso está em uma dura punição sofrida pelo clube precisamente em agosto de 2015. Depois de uma temporada bem ruim disputando a Série B italiana, o Catania acabou rebaixado para a terceira divisão nacional após o Tribunal Federal Italiano condenar o clube por conta do envolvimento em um caso de manipulação de resultados. Segundo a acusação, Antônio Pulvirente, então presidente do clube, havia pago a um grupo cerca de 500 mil euros para que o Catania não corresse mais riscos de rebaixamento nas últimas rodadas da segundona. Em depoimento, o próprio Pulvirente confirmou o crime, mas negou que a medida tivesse por interesse obter vantagem em casas de apostas. Desde que caiu, o Catania não conseguiu sequer retornar para a Série B. Agora, sob o comando administrativo de Gianluca Astorina, o clube tem lutado para pelo menos manter o salário dos seus jogadores em dia. Eles, nesse momento, ocupam a sexta posição do Grupo C da Terceirona, com 47 pontos, ficando assim na zona de classificação para os playoffs decisivos. Para finalizar, com 32 participações na Série A do campeonato italiano, o Bari é mais um clube conhecido da Itália que anda meio sumido dos holofotes nesses últimos tempos. Após passar por uma grave crise financeira, chegando a acumular uma dívida de 30 milhões de euros, em 2018, o clube declarou falência pela segunda vez em sua história, foi impedido pela Federação Italiana de disputar a Série B e teve que recomeçar sua história na quarta divisão do país. Por conta disso, os galos tiveram que mudar o seu nome e escudo, processo esse bem parecido com o do Palermo recentemente. Com risco até de fechar as portas em definitivo, o sopro de esperança para o Bari aconteceu ainda em julho de 2018, quando o milionário Aurelio de Laurentiis, que também é dono do Napoli, venceu uma concorrência de 10 possíveis compradores e começou a investir na agremiação para colocá-la nos eixos. De fato, esta boa vontade deste ricaço já deu de cara muito certo. Tanto que, sem dificuldades, o Bari já subiu para a Série C italiana na temporada passada. Eles atualmente estão na segunda posição do Grupo C da Terceirona, o mesmo do Catania, com 59 pontos. Que tal uma caneca personalizada de um time alternativo? Corre lá no Instagram do nosso parceiro @canecasdetimes e faça o seu pedido. E se você gostou do vídeo, não se esqueça, se inscreva no Gol de Canela. Até mais!